Você consegue perceber o que Deus está fazendo hoje? O que Deus está realizando na sua vida, na sua história? Há um processo que está em andamento, mas você consegue ver o que Deus já está fazendo? Porque às vezes a gente só consegue avaliar depois que as coisas se completam. Mas será que a gente consegue entender os meios, os mecanismos, o formato dessa ação de Deus? Você consegue perceber que Ele está agindo, que Ele está conduzindo, que as coisas estão mudando, que há um novo olhar para a vida? E você consegue consagrar a Deus a sua gratidão por aquilo que ainda vai acontecer, pelo âmbito da fé, pelas circunstâncias que estão lá na frente, não são palpáveis ainda, mas pela fé, você consegue ter senso de gratidão? Eu digo isso porque muitas vezes nós vemos milagres de Deus, manifestações de Deus, e às vezes nós ficamos calados pelo que já aconteceu. Às vezes nós só ficamos falando disso, do que já aconteceu lá, e a gente não percebe o que está acontecendo agora. Às vezes nós ficamos atônitos às coisas que estão acontecendo e não refletimos sobre elas. E eu queria pegar um exemplo da palavra de Deus para poder aprofundar um pouquinho sobre isso. E a proposta nossa hoje é Atos capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Você pode abrir a sua Bíblia ou o seu app, ou nos acompanhar pela projeção. Atos capítulo 12, versos 1 ao verso de número 18. Nós vamos pensar juntos aqui. Atos 12, versículos 1 a 18, diz assim: Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão dentre a porta. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus punhos. E o anjo ainda lhe disse: Coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: Põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu, no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. E reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. Ele disseram: Estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: É o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater.
E quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados, que o teria acontecido a Pedro. Esse texto, Atos 12, de 1 a 18, traz um tema para nós. Só Deus é capaz de fazer isso. E eu queria pensar com vocês, nestes versículos, em que podemos extrair, em especialmente, o versículo 5, a primeira conclusão. Por que podemos afirmar que só Deus é capaz de fazer isso? O texto diz que Pedro estava na prisão. E o texto continua dizendo: mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando uma pessoa encontra o seu limite, quer seja por uma limitação física, saúde, um câncer, uma doença terminal, em que não há o que possa ser feito, o limite se estabeleceu, e o que se espera é a partida da pessoa, as pessoas se entreolham e ficam de braços cruzados, porque não temos o que fazer. Há situações que nós vivemos, em que nos vemos diante de problemas que não têm, aparentemente, uma resposta, uma solução. Nós nos sentimos completamente vencidos, travados, não há o que ser feito. Existem decisões, escolhas que algumas pessoas tomam, que por mais que você tente reconduzi-las a refletirem, a mudarem as suas opiniões, seus pensamentos, as suas próprias decisões, as pessoas são irrevogáveis naquilo que já se manifestaram, falaram, decidiram. E você não tem o que fazer. Depois de algo que aconteceu e que desmoronou, há uma situação enfrentada e que tudo que você menos esperava foi exatamente o tudo que aconteceu, e você diz assim, não tem mais o que fazer porque o caldo entornou, o leite queimado já está ali sobre o fogão, você tentou vigiar, proteger, impedir, mas não conseguiu. O que fazer? Não há o que fazer, a não ser limpar o fogão, limpar a panela, reconduzir o processo. E às vezes nós vemos que é muito comum nos depararmos com esses limites, com essas situações. E a gente às vezes fica olhando, se eu pudesse ter tido um pouco mais de atenção, se eu tivesse um pouco mais de tempo, se eu pudesse voltar o próprio tempo, eu teria feito alguma coisa diferente, eu teria agido de uma forma diferente, eu teria talvez dado não só mais atenção, mais tempo, mas eu teria talvez reconstruído o que eu vivi, e isso poderia ter gerado uma outra resposta. Mas nós estamos na impossibilidade de voltar o tempo, de refazer as coisas lá de trás. O que temos é o nosso presente e as consequências daquilo que vivíamos. O que temos são oportunidades de transformar esses resultados, e que nós cremos que aí agora, com mais consciência e com a ajuda de Deus, todas as coisas podem ser diferentes. Pedro estava preso, e o texto fala que Herodes estava se divertindo nesse tempo. Ele estava promovendo algumas barbáries. Ele estava vivendo a chacoalhar os cristãos, a fazer destes mártires para a própria igreja. E nós encontramos a prisão de Pedro como uma dessas ferramentas, que para ele era lúdica, a brincar com o próprio povo judeu.
mas não se brinca com Deus, não se brinca com o povo de Deus. E quando nós falamos disso, nós falamos das circunstâncias que nós nos vemos envolvidos e do que no nosso limite Deus pode fazer, e no nosso limite o que só Deus pode fazer. E é por isso que nós encontramos no versículo 5 o limite para Pedro, o limite para aqueles irmãos naquela ocasião, para a igreja primitiva. Mas eles buscaram uma ferramenta, eles buscaram uma proposta que poderia gerar diferença sobre o momento de Pedro e da própria igreja e dos cristãos daquele tempo. E a ferramenta que eles utilizaram foi a espiritualidade sadia na oração, foi o clamor a Deus, foi juntar os irmãos e intercederem. Pedro estava preso, mas os irmãos estavam orando. Quando a igreja ora, quando os irmãos oram, quando você ora, você estabelece uma ruptura daquilo que estava tendente, daquilo que já estava fadado, daquilo que já estava concluído, daquilo que não se podia mudar, que não se pode mudar, que talvez nunca pudesse se mudar. Quando a igreja ora, quando nós oramos, quando você ora, você interrompe uma sequência de fadiga, de limite, e começa a ver o poder, a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. E diante disso, então, nós podemos ver que a proposta temática, só o Senhor pode fazer isso, é porque diante dos nossos limites, a nossa oração invoca a presença dEle, invoca a participação dEle. O nosso clamor faz com que Ele possa ser indicado para aquilo que nós estamos vivendo. A igreja começou a orar porque entendia que a morte de Pedro já estava pronunciada. A igreja começa a orar porque a igreja estava sendo vítima desse coração completamente soberbo, altivo de Herodes. A igreja começa a orar porque ela se percebe não só perseguida, mas ela começa a receber flagelo, ela começa a ser achacoalhada na visão de Herodes. E naquele tempo, fazer isso com a igreja era como desconstruir, na sua visão, o propósito de Deus para que a igreja, os irmãos, a dinâmica do seu corpo pudesse continuar sendo reconhecidamente o corpo de Cristo. O Senhor Jesus havia ressuscitado, mas a igreja que foi formada a partir dele se mantinha. Era vívida no contexto não só ali em Jerusalém, na região de Judá, mas assim seria em todos os lugares até a sua segunda volta. A oração não era só por livramento a Pedro, mas era por uma intervenção sobre todo o olhar da igreja, sobre todo o ângulo dessa perseguição e desse sofrimento. Nós, há pouco tempo, tivemos a oportunidade de orar pela igreja perseguida, de entender o que ocorre em alguns países extremamente fechados, outros um pouco fechados, do quanto a liberdade religiosa não é respeitada e do quanto cristãos são perseguidos, líderes, pastores, missionários são mortos, e o quanto as pessoas tentam denegrir a referência do cristão. Desde aquela época, há cristãos que se mobilizam pela oração e que, mesmo que de braços cruzados, alguns se vejam e digam que nada se possa fazer, quando um cristão entende o poder de Deus e a autoridade de Deus, ele nunca cruza os braços. Ele, pelo contrário, ele junta os braços, ele coloca força motriz nessa unidade com outros e juntos clamam ao Senhor que tudo pode. Então, nesse processo, essa unidade, mediante a fé e pela fé, traz aos olhos
não apenas da própria igreja ali reunida, mas de todos aqueles que um dia saberiam, como nós hoje temos o testemunho registrado destes irmãos, que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele responde às nossas orações. O que nós precisamos ver hoje é que estar de braços cruzados é estar na contramão de um olhar saudável para os nossos dias e para os nossos movimentos de realidade. Hoje, por isso que eu te perguntei, não sei se você está percebendo o que Deus está fazendo. Porque diante daquilo que nós vivemos, os nossos limites são mais claros. Mas são claros para nós os limites, também devem ser claros para nós que nós temos um Deus que ultrapassa, supera e faz diferença sobre os nossos limites. Então, ao invés de cruzarmos os braços, vamos dar os braços, vamos dar as mãos, vamos unir em oração, vamos buscar ao Senhor, que tudo pode fazer, a este Deus que é capaz de fazer o que os nossos olhos desejam pela fé e que ao seu tempo contemplarão as respostas dessa fé. Segundo o texto, no versículo 6, diz que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Ele estava duplamente protegido, ele estava algemado, ele estava com pessoas à porta. Não havia a possibilidade de ninguém chegar e de ninguém levar Pedro. Não havia possibilidade de Pedro desatar dessas algemas, sair daquela situação com aqueles 2 homens do lado, de poder ultrapassar as sentinelas na porta e principalmente o portão de ferro que estava ali junto à prisão. Não havia como Pedro sair dessa. E é interessante entender que só Deus é capaz de fazer isso, porque diante dessa realidade que Pedro estava, e o texto aqui especifica bem essa realidade, não havia como Pedro sair dali da prisão. Então, diante disso, nós procuramos encontrar saídas. Vamos contratar Sherlock Holmes para poder estar aqui e encontrar caminhos na sua ação de detetive, para poder ponderar pontos de vulnerabilidade desses soldados, dessa prisão, para poder chegar e construir uma daquelas ações de filmes de Indiana Jones, em que os movimentos se tornem comuns e imensos, para poder, de uma forma extraordinária, criar uma quebra dessa prisão e uma saída deste prisioneiro. Não havia como pensar em como tirar de lá, em como essas coisas serem feitas. Mas a palavra de Deus diz que esse limite é para nós. Nós não conseguimos pensar em respostas a não ser em ficção, em situações em que a nossa mente voa, navega sobre olhares que às vezes são extremamente contraditórios e que só em filmes são capazes de serem possíveis. Mas no olhar de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, Ele consegue ver linhas de saída sobre a nossa vida e sobre a nossa história, construindo não só resposta para aquilo que nós não conseguimos encontrar, mas uma linha de dignidade tão grande, porque aqui não há nenhuma ação, um formato que pudesse criar engano, mentira, ludibriações. Aqui não ocorre nenhum formato em que as pessoas têm que ser antiéticas, de estabelecer um desvalor cristão. Aqui uma manifestação sobrenatural, em que Deus se utiliza de um anjo para poder acordar Pedro e dizer para ele: se levanta. E o texto fala que quando Pedro ouve o anjo e se levanta, as algemas se rompem, se abrem. E o anjo diz: coloca a sua roupa aí, vamos embora. E os 2 que estavam do lado não viram isso. Eles não perceberam as algemas
ficarem livres dos punhos de Pedro, não ouvem o barulho dessas algemas, talvez caindo naquele chão frio, eles não se apercebem do que estava acontecendo. O texto não fala se estavam dormindo ou não, provavelmente estivessem, talvez o nosso olhar, apesar de estarem ali e serem bem indicados para essa posição. O fato é que, independentemente de como estavam, eles não viram o anjo e não viram o que estava acontecendo com Pedro. Porque Pedro, ele se levanta, coloca a sua roupa, passa pelos sentinelas, o portão de ferro se abre sozinho e ele tranquilamente sai da prisão. Quando o anjo percebe que ele não só já havia saído da prisão, mas que estava chegando num ponto em que ele estava se dirigindo ao encontro daqueles que estavam orando, o anjo foi se distanciando dele e deixou ele sozinho. Mas quando o anjo se distancia? Quando ele está num perímetro de segurança, quando ele tinha atravessado todos aqueles impedimentos, todos aqueles obstáculos. Só o Senhor pode fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém será capaz de fazer o que só Deus faz. E é por isso que, diante dos nossos limites, a gente precisa crer nisso. Às vezes a gente se depara com um limite financeiro. E eu me lembro de uma pessoa que ama muito missões. E ele estava vivendo um período como esse nosso, de missões mundiais. E ele faz uma busca diante de Deus. Ele apresenta um desafio diante de Deus. Ele estava numa falta grande naquele período, porque as suas vendas tinham caído, ele não estava conseguindo atingir as metas, e ele faz um desafio diante de Deus: Senhor, eu quero contribuir, eu quero abençoar, eu quero fazer diferença, e pela fé, Senhor, eu quero apresentar um valor aqui, no final do mês eu quero consagrar para que a minha participação seja efetiva na tua obra. E ele coloca um valor lá, um valor 2 vezes superior ao salário médio dos últimos 12 meses que ele tinha. 2 vezes superior. Se não estava bom nos últimos meses, se ele não estava conseguindo dar conta, porque a renda havia caído, as vendas tinham caído, o desafio não foi: Senhor, eu quero vender mais. É claro que no olhar dele, isso talvez pudesse acontecer. Mas ele explica para mim que quando ele vive esse desafio, ele não pensou em ter mais venda. Ele só pensou em ter o valor. Como Deus iria fazer, ele não quis gastar tempo e dar sugestões para Deus. Ele quis apenas confiar, foi o que ele me disse. Eu simplesmente confiei e disse: Senhor, esse é o meu alvo para o dia 30 desse mês. Então, que o Senhor me ajude e que o Senhor me dê a provisão desse alvo. Na projeção dele do mês, ele não teve tantas vendas como ele já estava tendo nos últimos meses. Ele não teve um aumento de salário, ele teve mudança de função. Mas, no 30º dia, uma pessoa que poderia ser visto como um supervisor daquela empresa, o chamou e disse: nós resolvemos antecipar o PPR da empresa, um programa de divisão de lucros reais da empresa. E nós escolhemos 3 funcionários. E, dentre os 3, o seu nome foi escolhido. E nós vamos antecipar em 2 meses o PPR de todo mundo, a partir do 5º dia útil do mês seguinte. Mas nós recebemos uma proposta do gerente do RH de que nós pudéssemos honrar 3 bons funcionários dessa empresa. E você foi um deles. Então você vai receber 2 vezes o seu salário, que foi exatamente o 2.0 do PPR. O 2 representava 2 salários integrais.
E ele olha para esse moço e diz: 2.0, exatamente 2 salários é. E o que ele tinha proposto lá atrás? O propósito dele era 2 vezes mais o que ele tinha de salário. Ele não tinha perspectiva de venda, sabia que o período seria complicado, mas lembra, ele não tinha colocado a condição: Senhor, me faça vender o suficiente para eu ter a comissão para poder apresentar isso. Ele apresentou apenas o desejo do coração dele. E qual era a resposta? A resposta era o desejo do coração. A resposta foi a suficiência daquilo que estava apresentado. Diante daqueles últimos meses, realmente estava difícil para ele, para todos os vendedores daquela empresa, mas Deus honrou o desejo do seu coração. Sabe, respostas assim só podem ser de Deus. Não há como esperar, projetar, confiar em respostas humanas frente a isso. Até porque, quando originalmente o PPR foi fechado, de acordo com a pessoa responsável da área, o PPR não deu 2.0, o PPR deu 1.75. E sabe o que o dono da empresa resolveu fazer? Fechar em 2. Mas quando se fecha em 2? Quando é 1.8, quando é 1.9, 1.7, 1.75, volta para 1,5, ou permanece em 1.75. O desejo do coração daquele homem ampliou. E não há sombra de dúvidas para mim de que isso não foi do acaso, não foi um desejo aleatório. Poderíamos talvez ter procurado aquele homem e ter feito uma entrevista para ele. De onde que veio esse desejo de arredondar para mais o PPR dos funcionários? Só Deus pode fazer isso. Ou você tem dúvidas? Uma vez, conversando com um missionário, ele atravessando a Transamazônica, ele falou que o marcador de combustível deu problema e ele tinha mais ou menos na cabeça a quantidade de quilômetros que ele podia andar naquele dia até chegar a um posto de gasolina. E então, na cabeça dele, ele gerou segurança, a ele, a esposa e as 2 filhas dentro do carro. Então, ele estava chegando perto do posto de gasolina, ele estava aliviado, porque estava ali a condição de encher o tanque e seguir em frente à viagem à noite. Só que quando ele chega no posto, o posto tinha acabado a gasolina, não tinha gasolina mais. E o próximo posto ficava a mais de 200 quilômetros. E aí ele olhou para a esposa e disse: Deus tem um propósito para nós. E nós vamos chegar até essa cidade. E nós vamos amanhã cedo participar do culto, às 8 horas da manhã, conforme o nosso convite. E o homem, com a sua esposa e com as 2 filhas, seguiram em frente. E a gasolina acabou. Acabou depois dos 220 quilômetros, na cidade que ele precisava chegar. Acabou em frente à igreja em que ele iria pregar. Porque a pousada dele, a casa do pastor que ele estaria pregando, morava em frente à igreja. A gasolina acabou aonde precisava acabar. Aí ele falava com a esposa: nós não temos gasolina, mas nós temos Deus. Daqui a pouco ele dizia: nós não temos gasolina, mas nós temos esperança em Deus. E daqui a pouco ele dizia: nós não temos gasolina, mas nós temos a provisão do nosso Deus. E a cada tempo em que ele lembrava da gasolina, ele proferia pela fé uma ação de Deus. Só Deus pode fazer isso? Ou você tem dúvidas? Uma pessoa se deparou com um limite na sua saúde. Os médicos o condenaram. Ele foi para a cirurgia sabendo que as chances de sair eram apenas de 3%, 97% de óbito. Ele foi, mesmo assim, para a cirurgia. Os médicos prepararam a esposa, prepararam o filho e disseram: nós não temos o que fazer, mas é a única esperança, mesmo que seja 3%.
chegou um momento na cirurgia que ele teve a primeira das 5 paradas. Ele teve 5 paradas na cirurgia e ele voltou das 5. Os médicos terminaram a cirurgia e ele, que só tinha 3%, sobreviveu, saiu do hospital e está vivo até hoje. A dinâmica é, por mais difícil que sejam os nossos limites, só Deus pode fazer isso. Agora o que nós temos? A identificação que esses limites retratam que quanto mais percebemos os detalhes do que vivemos, mais há no poder de Deus, na autoridade de Deus. E a gente precisa entender os detalhes disso. Mas nesse texto há uma terceira questão que me chama a atenção. O texto fala que depois que Pedro foi se distanciando e o anjo distanciando dele, o texto no versículo de número 12 diz que ele parou para refletir o que ele tinha vivido. Versículo 12 diz: depois de refletir nessas coisas, ele foi e se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Depois de refletir isso, porque Pedro achava que o que ele estava tendo era uma visão. Ele até então achava que aquilo estava num campo abstrato e não concreto. Que ele tinha se levantado e tendo colocado a sua roupa, saído das algemas, passado pelas sentinelas, pelo portão que se abriu sozinho, que ele estava na rua, e aquilo parecia que não era real, que o anjo não era real, que aqueles fatos não eram reais. Por isso que o versículo 12 do capítulo 12 de Atos retrata isso. Depois que Pedro considera essas coisas, depois que ele reflete sobre essas coisas, que ele pondera essas coisas, que cai a ficha, que ele cai em si, que ele tem o entendimento do que realmente ele está vivendo, ele reapruma a sua vida e segue em frente. Quando a gente percebe que antes era só uma possibilidade ínfima e que só Deus poderia realizar, e agora a possibilidade não era mais possibilidade, era a realidade, e que Deus já fez o que só Ele podia fazer, o que nos compete? Seguir em frente e exercer o seguimento dos planos, dos propósitos de Deus. Ele vai em frente, e ele vai exatamente aonde? No núcleo intercessor, no núcleo que buscou ajuda, socorro, clamor, no núcleo que estava pedindo ao Senhor para que Ele se manifestasse, para poder se calar Herodes, se calar aquela zombaria, se calar aquela perseguição. E é interessante nós percebermos que Pedro se dirige para lá, nesse núcleo de oração, nessa célula de oração, nessa igreja em oração, para poder identificar àqueles ali que aquilo que eles estavam clamando já tinha acontecido, que a resposta já estava entre eles. E parece até desconcertante o momento que Pedro chega e começa a bater na porta, e ele se identifica, e a mulher que ali estava com tanta alegria por ele ter chegado ali, não abre a porta, corre lá para dentro para dizer às pessoas, coisa semelhante talvez a que nós possamos fazer, quando a gente está muito alegre, a gente não pensa direito. Ela entrou correndo, ela disse: gente, nós estávamos orando por Pedro, vocês não acreditam que ele está lá do lado de fora, ele está lá batendo na porta, nós estamos orando por ele aqui, e ele está ali. E qual é a primeira impressão do pessoal? Está louca, como assim? Ninguém sai daquela prisão, ninguém sai das garras de Herodes. Nós já estamos vendo o que vai acontecer com Pedro, vai morrer também. E ela disse: gente, eu não estou louca não, vamos lá. E Pedro continuou batendo na porta, até que eles abriram. E o texto fala que eles se assustaram com o que viram. E eles ficaram atônitos com o que viram. Pedro realmente estava ali. Pedro silencia um pouquinho aquele euforismo deles, fala o que acontece, testemunha o que acontece e segue em frente. Sabe, quando nós percebemos
o que Deus está fazendo, nós ficamos alegres, festivos, mas nós não podemos ficar paralisados, porque o que Deus fez tem um propósito, e a gente precisa seguir para cumprir esse propósito. Só Deus pode fazer isso, não é simplesmente para poder dizer, olha só, a resposta de oração aqui, mas para poder entender que essa resposta de oração não é só para aqueles cristãos que estavam ali orando, mas que Deus tinha um propósito além deles. E todo o propósito de Deus está além de uma resposta só para mim e para você. A resposta de Deus é cabível ainda a outros mais, em outros lugares mais. E o que nós precisamos fazer é seguir em frente, ao perceber o que só Deus pode fazer. Por isso, nessa noite, eu te desafio, meu irmão, minha irmã, a olhar para Deus, a olhar para o seu momento, e como disse o versículo 12, tomar consciência do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, para que você siga naquilo que Ele deseja da sua história. Nessa noite, eu quero chegar bem perto do seu coração para te propor a mesma reflexão de Pedro. Porque parece-nos que em alguns momentos nós estamos vivendo um sonho. Parece-nos que em algum momento as coisas que Deus está fazendo, elas nos remetem a achar que o que estamos agora encontrando na nossa realidade não seja de fato algo concreto. Parece-nos que nós estamos tendo uma visão, mas é de fato Deus no controle da nossa vida, da nossa história e de toda a história que está em volta. Quando nós refletimos e ponderamos o que estamos vivendo, não há como não glorificar e exaltar o Senhor e nos dar a exercer o que Deus ainda deseja e faz cumprir a partir de nós. E a minha relação de reflexão nessa noite a você é: todos nós temos desafios, todos nós enfrentamos limites. E talvez nessa noite há um limite, há um desafio na sua vida que precisa ser transposto. Há talvez na sua vida, na sua história, um limite que você precisa ver a mão do Senhor e a graça de Deus, a ação poderosa de Deus, como essa expressão, só Ele seja capaz, só Deus é capaz de fazer isso. E por ser Ele o único capaz de fazer isso, que nós nos apropriemos da fé e clamemos a Ele e o busquemos quando não há outra forma de resolver os nossos limites. Mas podemos aprender que podemos buscar Deus sem precisar chegar a esse ponto de limite geral. Nós podemos, de antemão, antes de viver os nossos momentos, o nosso próprio dia, entregar a Ele, buscar a Ele, confiar a Ele, para que desde os primeiros movimentos de um dia, de um projeto de vida, de uma história de vida, nós possamos ter essa presença consciente de Deus em nós e na nossa história. Para que quando nos deparemos com isso, limite pleno, nós não tenhamos dúvida de continuar fazendo, orar, de continuar clamar, de continuar interceder, para que este Deus continue agindo e ministrando sobre nós. Eu quero orar neste momento, fazendo o fechamento nosso do culto, desta reflexão, e conclamando ao seu coração oportunidade de você também ser alvo do que só Deus pode fazer. Alvo do poder, da autoridade e da graça de Deus na sua vida e a partir da sua vida. Vamos orar? Senhor, nós ficamos impactados com essa história de Pedro, impactados com estes nossos irmãos em oração, impactados
com a provisão do Senhor. Impossível para nós homens. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. E a tua palavra nos diz que tudo é possível ao que crê. Em Deus faremos proezas. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, essas verdades, elas trazem ao nosso coração ainda mais brasa para esse fogo que deva aquecer a nossa alma. Em tempos de frio, em tempos de solidão, em tempos de limites. Por isso, nessa noite, nós clamamos ao Senhor para que possa inundar a nossa vida com o que só o Senhor pode fazer, transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, transformando a crueldade da vida humana, dessas perseguições tolas, incabíveis, dessa forma fragmentada que a sociedade estabelece, dessa forma banalizadora da Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que continue cuidando dos campos, das igrejas perseguidas, dos missionários, dos líderes, dos irmãos em Cristo, que padecem, ó Deus, por desejar mais a presença do Senhor, por buscar mais o Senhor, por ler mais a Tua palavra, por viverem mais em oração. Pai, parece ser injusto que o que eles desejam, às vezes, se torne exatamente o que eles não podem fazer. E nós, em caminhos tão livres, em que temos oportunidade de expressar a nossa fé, de ir e vir, de poder falar, expor, estudar, orar, nós às vezes não temos a mesma vontade. Nessa noite, nós não queremos, Pai, só perceber que só o Senhor é capaz de fazer isso, mas queremos, ó Deus, buscar o Senhor com todo o desejo do nosso coração, de ver não só as coisas acontecendo sobre nós, mas também a partir de nós. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça refletir e perceber o que o Senhor está fazendo, os impossíveis que nós já estamos vivendo agora. Talvez alguns dos nossos irmãos aqui não saibam o que o Senhor já está fazendo, mas que eles percebam isso. E aqueles, ó Deus, que começam a ser sensíveis à Tua voz e essa percepção, que eles já comecem a glorificar o Senhor e a entender o que o Senhor tem além dessa resposta agora. Em nome de Jesus, Pai, nos dê desejo de orar, viver ainda mais na Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a construir ministérios de intercessão, porque há respostas poderosas nas intercessões. Nos ajude, ó Deus, a criar movimentos de oração intencionais, para que nós possamos ver que o Senhor não apenas nos ouve, o Senhor também nos responde. O Senhor proclama com que o nosso coração voltado para o Senhor é capaz de realizar. Não somos nós, mas é o Senhor. Não é a nossa capacidade, mas é a autoridade do Senhor. Pai, visita o nosso coração aqui nessa noite. Traz, ó Deus, à nossa vida esse desejo de viver ainda mais com o Senhor. E como Pedro, tenhamos testemunhos para poder, ó Deus, dignificar o nome do Senhor. Para que as pessoas sejam edificadas, que elas percebam que vale a pena orar, que vale a pena esperar, que vale a pena confiar ao Senhor, porque o Senhor, só o Senhor é capaz de fazer isso. Em nome de Jesus, Pai, visita cada coração aqui e dispensa a autoridade e o poder do Senhor. Visita, Pai, para que desde aqui possamos seguir em frente, testemunhando o que o Senhor fez e nos alegrando com o que o Senhor ainda está por fazer. Que pela fé olhemos à frente e percebamos que aquilo que os olhos ainda não viram, ouvidos ouviram e mente humana foi capaz de pensar, são exatamente as coisas que o Senhor tem reservado para nós, nas experiências,
na multiplicação dos testemunhos, porque para todos nós, só o Senhor pode fazer o que o Senhor faz. É essa a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.